Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala e também do Sandro Cidade, e na produção de hoje ficou com a Bibiana Pinheiro. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pela TV Diário, no canal 26 ou 526 da NET, e também no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. Você pode interagir com a gente. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1973. Vamos aos fatos no mundo. Neste ano, Marlon Brando rejeitou o prêmio de melhor ator em O Padrinho como uma forma de protesto contra a deturbação dos povos nativos americanos pela indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Não me lembrava dessa história de alguém ter rejeitado um Oscar, mas enfim, fiquei curiosa. Em período de corrida espacial, uma espaçonave chegou a Júpiter. Neste ano aconteceu a primeira ligação feita em um aparelho celular. No Brasil, em 1973, o disco de estreia do grupo Secos e Molhados é o mais vendido do país, com mais de 800 mil cópias. O ano tem resultados positivos na economia, com um acúmulo do que se chamam do período do milagre econômico. Em Santa Maria, Hélios Romero Bernardi toma posse como reitor da UFSM, em continuidade a José Mariano da Rocha Filho. Neste ano, foi a efetivação dos primeiros enfermeiros concursados no Hospital Universitário de Santa Maria, setor centro da UFSM. Neste ano, faleceu Dom Érico Ferreiro, quinto bispo de Santa Maria, nascido no dia 20 de março de 1928. Na França, morreu o pintor espanhol Pablo Picasso, segundo muitos, o maior artista plástico do século XX. Neste ano, nasceu a jornalista Renata Capucci e também George Floyd, nos Estados Unidos, que ficou conhecido pela sua trágica morte, em que foi um estopim para os protestos contra o racismo no mundo. E no dia 2 de janeiro de 1973, nasceu a nossa convidada de hoje, a Ana Lúcia Santos da Silva. Ana, seja muito bem-vinda ao DNA, um prazer te ter aqui. Prazer de estar aqui, né, de receber esse convite e poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória de vida e de trabalho. É isso aí, e para nos ajudar, a produção fez um pequeno resumo. Ana, eu vou lendo aqui e depois tu vai nos contando se é mais ou menos por aí. Certo. A Ana é filha do Mário Nunes da Silva e da Giane Santos da Silva. É irmã de 2 e tia de 3. Seu primeiro contato com a cultura aconteceu em 1998, na CIDA Assessoria de Imprensa de Eventos. Escreve e produz projetos culturais. É mais que amiga da Associação dos Amigos do Teatro 13 de Maio. Esteve à frente da assessoria de comunicação por muitos anos. De 2003 a 2009, foi sócia-diretora da UPS Comunicação e Eventos. Sempre junto ao 13, atualmente integra os projetos culturais, Tributos e Palco 13 para Criança. Em seus dias, a música está sempre presente, junto com a correria do trabalho. Nas horas livres, gosta de ver filmes e um bom presente para Ana é sempre uma biografia bem escolhida. Na gastronomia, não dispensa um bom prato com carnes ou pastas. Essa é a Ana, em síntese, né, Ana? Mais ou menos por aí. Ana, a gente costuma puxar um DNA origem aqui, onde a gente volta no tempo. Então eu queria te perguntar sobre a tua infância. Tu é natural de Santa Maria, onde que tu nasceu, te criou, quais são essas lembranças mais antigas dessa época? Sim, sou nascida em Santa Maria, moro na mesma rua, no mesmo prédio, no mesmo bairro, toda a minha vida. 50 anos completei agora, né, em janeiro. E as lembranças de infância são as melhores possíveis, assim, né? As lembranças, as recordações, né, com os 2 irmãos, eu a mais velha, né, dos 3.
vivendo no centro de Santa Maria, próximo ao parque. Eu ouvi a entrevista do Sandro, ele disse que mora na Tuiuti, então temos isso também em comum. Eu moro na Tuiuti, ele de um lado e eu do outro, moro ali perto do Parque Itaimbé. Eu costumo brincar, dizer que o parque é o quintal da minha casa, né? Eu me criei ali e hoje, quando eu tenho a oportunidade de estar com os meus afilhados, meus sobrinhos afilhados, a gente está sempre por ali também. Mantendo essa cultura de ir no parque. É, exato, né? Então, uma infância assim, feliz, muitas brincadeiras, mesmo dentro de um apartamento, né? Eu me criei dentro de um apartamento. Nós jogávamos bola no corredor, né, de casa. Então, às vezes, o pai estava lendo o jornal e a mãe enlouquecida, porque estava eu e os meus irmãos menores, era bola voando para um lado, quebrando algum quadro, alguma coisa. Muitas brincadeiras. Fui uma criança que sempre, assim, gostou de organizar as coisas. Isso é um traço do meu perfil, né? Da organização, um pouquinho do perfeccionismo, até um pouco de toque. O meu irmão diz que eu sou tocada, eu sou. Então, de muitas brincadeiras, de muita imaginação, né? E sempre gostei muito, assim, nas brincadeiras, não tanto as brincadeiras de menina, engraçado, talvez porque o meu irmão era, né, um menino, então a gente brincava de carrinho, de bonecos. Isso eu também trago hoje com os meus sobrinhos. Eu brinco muito, eu ainda continuo. Talvez como eu costumo também dizer, eu tenho um pouquinho da síndrome de Peter Pan. Não quero... Conseguiu manter essa não criança? Quero crescer, exato, eu não quero crescer, né? A gente, claro, vive uma realidade, mas na minha essência eu ainda mantenho isso bem legal, assim. Mas é interessante, porque muitas pessoas querem ainda cultivar e às vezes não conseguem. Essa criança fica... Tanto que a gente diz, desperta essa criança que ainda existe. Ana, Exato. tu falaste do Itaimbé, né? E com certeza, se tu ficou por ali todos esses anos, tu acompanha toda a evolução. O que tu diria que tem de muito diferente nesse caminho, assim, da Ana, criança no Itaimbé, e hoje, como tu enxerga o Itaimbé? Levando teus afilhados? O que eu vejo, assim, de diferente, que na minha época a gente tinha ali o Bombril, né, que recebiam, às vezes o pessoal fazia ensaios de teatro, apresentações, e isso de um tempo para cá não acontece. Mesma coisa com a Concha, né? Tem algumas iniciativas para essa retomada, né, de grupos de Santa Maria, mas eu acho que é mais com relação a isso. E, enfim, né, os cuidados que a gente, como morador ali próximo, vivendo, né, essa rotina, assim, ver que o parque é um espaço verde no centro de Santa Maria e que deveria ser um pouquinho melhor preservado, né? Mas, enfim, são coisas... Sim, e quando a gente fala, tu falou sobre traços, né? Dessa personalidade que gostava de brincar já meio que organizando, falou até alguma coisa que remeta a um toque. Eu ia te perguntar se nessa infância já existiam traços da profissional que tu te tornaste. Se existiam traços relacionados à cultura, à arte, a organizar a parte dos eventos. Isso já era nítido ou tu tinha outras pretensões quando era criança? Quando eu crescer, eu quero ser. Eu acho que quando eu crescer, eu queria ser tanta coisa, né? Eu fui uma criança que gostava, assim, uma criança e uma adolescente que passava muito tempo, às vezes, também no quarto e né, fazendo pensamentos e sonhos e coisas assim. E é normal, acho que como todas as crianças, eu também acompanhei isso com meus... eu vou ser isso, vou ser aquilo, e isso vem mudando, né? Mas talvez, se eu for pensar bem, que agora que tu me fez essa pergunta, talvez sim. A questão da imaginação, né? Desse trabalho, assim, de pensar, de organizar. Eu, às vezes, passava muito tempo organizando as minhas brincadeiras e na hora que eu ia brincar mesmo, eu já estava cansada. Né? Então, fica horas montando a casinha. Exato. Eu me lembro das Barbie, fazia toda a casa da Barbie na hora de brincar. Eu já não assim. Mas tu sabe o que eu te disse, né? Que eu não era muito de brincar de bonecas, mas na minha época tinha, como ainda existe hoje o Playmobil, né? Então eu pegava uma cadeira, um banquinho dali que era de criança, virava, aquilo se transformava a minha casa e eu ficava organizando aquilo ali, ou montava cidades, né? E fazia isso durante vários dias no decorrer, assim, com meus irmãos ou sozinha, né?
E talvez sim, se eu for pensar, eu acho que... É uma analogia bem boa, né? Se tu for parar pra pensar, porque enquanto tu tá montando um Lego, um Playmobil, tu monta, e daí depois tu não curte aquela brincadeira, que nem faz um evento, faz toda parte do evento, e na verdade quem vai curtir são os outros, porque tu vai estar trabalhando. Exatamente, tu pegou bem essa aí. Talvez também pensando, né? Eu já cogitei, assim, deveria ter sido uma arquiteta, uma decoradora, que são coisas também, né, que trabalha com a estética, assim, essa questão, e eu gosto muito. Então, talvez também tendesse para este lado, né? Mas a vida, as circunstâncias me levaram para a cultura, né? E aí, chegando a hora de escolher, terminou o colégio ali, vou prestar no vestibular. Como que foi essa escolha pela comunicação social? Eu tinha certeza da comunicação. Mas inicialmente a minha vontade era de fazer publicidade e propaganda. Achava na minha cabeça que eu tinha talento para isso, né? De ser uma redatora de repente, ou mesmo da área mais criativa ali, de layouts e arte, né? Coisa e tal. Mas eu fiz vestibular, não passei. Então numa segunda ou terceira tentativa eu acabei me inscrevendo para Relações Públicas e naquele ano acabei passando. Então eu disse, bom, vou encarar. Se durante o curso for possível mudar, fazer essa transição, eu vou fazer a transição. Mas acabei ficando. E, enfim, acho que RP te permite, assim, te abre, né, um leque, uma gama de oportunidades, que tu pode trabalhar com produção de evento, pode trabalhar com assessoria de imprensa, né? Pode fazer uma série de coisas, trabalhar marketing direto, enfim, tem uma gama de possibilidades que talvez eu não tivesse tanto na publicidade. Então, acho que os caminhos me levaram para essa parte mesmo. O RP, ele abrange bastante a parte da publicidade, a parte do jornalismo também, essa da comunicação social, os 3 cursos, tanto que é habilitação em comunicação social, sim, em RP, em jornalismo e publicidade. Enfim, chegando na faculdade, então, a ideia principal não era essa, mas e aí tu gostou. E quais foram os... Agora, daqui a pouco a gente vai ter que ir pro intervalo, mas terminando a faculdade, como que tu enxergava trabalhando? Quais foram essas primeiras oportunidades depois que tu concluiu o curso? Eu no curso, me imaginava trabalhando numa grande empresa, não necessariamente no segmento, né, na área cultural, mas provavelmente em outra área, fora de Santa Maria, e acabou que não aconteceu nada disso, né? E fiquei na minha cidade mesmo, trabalhando em prol da cultura daqui. E aí, o primeiro trabalho que a gente fala que tá valendo na tua descrição, que tu cita, o CIDA Assessoria de Eventos, isso, que é um nome bem conhecido e marcante aqui na cidade, mas preciso te perguntar, primeiro que tu contextualize pra gente o que era, o que foi o CIDA, Assessoria de Eventos. Assim que eu saí da faculdade, da universidade, eu tive essa oportunidade, fui indicada por um colega RP, o Rodrigo, que hoje mora e trabalha, é um super profissional de relações públicas, e ele me indicou para ir na CIDA fazer uma entrevista. Eu fui e acabei ficando, né? Não foi assim uma longa duração de trabalho, mas foi bastante intenso este momento. Aí tu imagina, eu estava saindo da faculdade, naquela época não era um curso também voltado para a área cultural, né? Hoje a gente tem matérias, cadeiras, disciplinas, né, voltadas à produção. Tanto é que já fui chamada algumas vezes para ir na universidade, fazer aula inaugural, conversar com alunos, né, especificamente sobre essas questões de produção. E entrei ali naquele universo e as coisas se abriram, assim, né? Eu não sabia fazer um projeto, não sabia escrever, argumentar um projeto. Então, todas essas questões de produção, pós-produção e de assessoria de imprensa, de divulgação, eu chamo mais de divulgação, foram aprendidas ali naquele período com a CIDA. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas depois a gente volta nesse gancho ainda da CIDA e desses eventos. A Ana, que chegou aqui com um álbum cheio de estrelas globais, e a gente vai ter que dar uma fofocada e perguntar sobre isso. Voltamos já com o DNA. Quer falar
falar com a CDN, sugerir uma reportagem, participar da programação. Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM, 24 horas ao lado da comunidade. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Cooperar é unir forças. Nós da Cotricel sabemos que é em meio aos obstáculos que encontramos os melhores caminhos. Ao lado dos nossos associados, projetamos o desenvolvimento do início do plantio até o momento da comercialização, unindo conhecimento técnico, trabalho intenso, tecnologia e inovação. Seja um associado da Cotricel. Cotricel, há 65 anos unindo forças e cooperando com o agronegócio. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca! Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios guanelianos. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. O Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores, web espectadores no projeto Diário e Você. Prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas. Diário Impresso, site do Diário, site BEI, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991 950934. Estamos te esperando. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a Ana Lúcia Santos da Silva, que está nos contando, ela que é produtora cultural, o RP, estava nos contando sobre o início dessa carreira, de tantos anos produzindo eventos, nos contou sobre a Cida Assessorias e a gente estava contando, ela dizendo que foi uma grande escola essa época. Ana, e daí a gente estava comentando, essa parte é muito nostálgica, eu acho que vários ouvintes vão lembrar com carinho dessa época, que eram os shows da FEISMA, que a Cida organizava, a assessoria organizava, e aí aqueles shows que era uma época que aquela parte de baixo do Farrezão lotava e todo mundo naqueles lonões, e tu estava nesses bastidores. Quais são as suas lembranças dessa época? Sim, foi um período bem legal, né? Além da FEISMA, a Cida tinha outros projetos bem importantes, né? Eu posso citar aqui o Lâmpada Mágica, Circuito Espetáculos do Sul, né, que fazia uma circulação por inúmeras cidades do estado, um com música, dança, teatro e outro mais específico das artes cênicas, né? Mas da FEISMA, as lembranças são boas, assim, divertidas também, né? Bastante trabalho. O escritório era um escritório pequeno, com uma equipe pequena, e a gente tinha bastante coisa para resolver, para fazer. Então era correria, reunião, e eu
ajudava, né? A gente fazia o projeto, aprovava, captava, né? Também tinha aporte da Cassisme, porque era um evento, né, da cidade. E eu atuava durante os dias da feira nos bastidores ali, né? Cuidando do camarim, acompanhando os músicos, artistas, no caso, né? lidava diretamente com os artistas. Lidava diretamente com os artistas, sim. Eu fazia... Claro que tinha outros colegas ali, 1 ou 2, mas fiz alguns, né? Esperava em aeroporto, quando já tinha alguma coisa de aeroporto. Família Lima, né? Chegou de avião, se eu não me engano, se eu não estou, se eu não estou. A gente estava lembrando quais eram os clássicos dessa época da feísma. Eu chutaria Que Nem Um de Nós, Cidadão Quem, Papas da Língua tinha muito também. Exato. Família Lima. Família Lima, vieram diversas vezes, né? Algumas vezes. Assim, a Cida é muito fã do Cidadão, do Nenhum. Qual é o outro que veio do Rio agora que eu não... né? Cidade Negra veio, Engenheiros do Havaí, uma série de... Eu me lembro que a gente fez também contato na época com a Rita Lee, com a produção, e aí eu me lembro que alguém da produção dela disse assim, perguntou, tá, mas é uma feira e não tem animal, porque ela é bem, né? Sim. Uma feira, sim. Ela é bem defensora, né, da causa. Uma Expo Inter, uma coisa assim. E aí se tivesse ela, né, não viria, mas acabou que não veio, não por outras situações, né, às vezes também questão de financeira, né, mas era legal, assim, eu gostava muito de estar ali pela oportunidade de estar, né, com essas pessoas. Então, quer dizer, esse momento da Cida, que durou 1 ano e pouco, 2 talvez, eu tive muitos contatos, assim, com produtores, com artistas de teatro, né? Deve ter sido uma grande aprendizagem, né? Com certeza, não, total. Tudo... A Cida me abriu as portas para o Teatro 3 de Maio. Se não fosse, né, se eu não tivesse transitado naquele momento ali com ela, né, nos trabalhos com ela, que ela fazia muita coisa também, ela sempre foi uma incentivadora, uma batalhadora, né, para reerguer o Teatro 3 de Maio, entre outras pessoas, que depois a gente pode falar. Mas a importância dela, né? E eu, assim, dentro desse panorama ali, aprendendo, uma aprendiz, né? De feiticeira, como diz o outro. Saído da faculdade recentemente. Saído da faculdade. Então, era um universo, assim, uma coisa diferente. Eu nunca fui muito deslumbrada com artista, né? Até a minha mãe disse assim, Ana, eu tenho meu álbum ali, mas não tenho metade das pessoas que eu ia tive fazer essa pergunta meio TV Fama aqui. A minha mãe fica brava. Ela diz assim, mas por que tu não pediu autógrafo? Eu não tenho. Por que tu não tirou uma foto? Eu nunca fui assim muito de fazer tietagem. Eu ficava na minha. Porque estava trabalhando também, né? Trabalhando na correria, né? E às vezes nem lembrava. Quando terminava já estava ali cansada. Sim. Então, neste momento com a Cida, né, especificamente feísma, eu fazia o receptivo, né? Acompanhava, almoçava, levava para feira para fazer ensaio ali, né? Aquele momento deles ali antes da apresentação, e depois ajudava a cuidar de camarim. E quem que te marcou mais? Se tu pudesse dizer assim, o artista tal me surpreendeu muito positivamente ou negativamente, qual que te vem na mente, assim? Tu diz alguém que tu adorou conhecer, enfim, alguma lembrança? Deste período de feira ou de outros? Ao longo da vida, produzindo eventos nesses artistas tantos que tu chegou a conhecer. Bom, eu queria te dizer que eu quis fugir com o Jeff Keller, que ele veio de Nova York, ele é casado com uma gaúcha, com a Andrea Keller, e ele foi um dos primeiros fantasmas da ópera, né, da Broadway. Ele veio pela Cida se apresentar no Teatro 3 de Maio, e eu achei ele um charme, assim, então eu queria fugir com o Jeff. E eu ia brincar também que eu não sou tão internacional quanto o Sandor Mello, que o Sandor é um produtor, né, de grandes eventos, assim, de internacional. Eu tenho 2 experiências com o Jeff Keller, que ajudei também ali a produzir, né, bastidores e tal, e com a Sumi Jo, que é uma soprano sul-coreana que esteve em Santa Maria, Cida também. Então eu fiz nesse trabalho com ela, com a Cida, eu fiz a assessoria de imprensa em Santa Maria e Porto Alegre. Acompanhei, coisa e tal, né? Então foram 2 momentos, assim, marcantes. Mas tem, né? Tem muito, sim. Tem coisas... Da feísma tem uma coisa engraçada com a família Lima, assim, um momento engraçado, porque, como tu diz, era uma loucura, né? Aquele lonão ali enchia,
né? Era um grande atrativo, um dos grandes atrativos da feira, né? E a gurizada, as meninas muito especialmente, assim, botavam terror, né? E depois que ele virou o namorado da Sandy, ficou mais sensação ainda. Ficou. E teve numa dessas vindas deles aqui, era segurança sendo mordido, era carro com beijos, batons e beijos, enfim, né? Eu, a Cida e não sei quem mais lá tentando segurar camarim para ele não vir abaixo, porque a gurizada queria entrar, né? Para ver eles. Então eram situações engraçadas, assim, que também faziam parte, né? Não, a gente estava comentando, né? Quem lembra dessa época e quem era bem jovem, que era o meu caso, a gente não podia ir em boates, em festas, mas nos shows da FEISMA a gente podia. Sim. E eu me lembro que tinha meia entrada, que até o meio-dia tu pagava meia entrada. Então a gente ia pro show de noite ao meio-dia. Então a gente ficava horas, morava na FEISMA praticamente. Sim, geralmente... Pra ver o Nenhum de Nós, Cidadão Quem. Geralmente isso acontece, né? Que nem fã. Eu fui num show da Madonna, eu fiquei 12 horas em pé. Eu era uma perna para segurar a outra porque não aguentava. Eu disse, olha, não me pegam mais por esse tipo de coisa. A Madonna pode bater na minha casa, que eu não tenho mais saúde para esse tipo de coisa, né? Então... o Justin Bieber que eles acampam de barraco. Sim, meses, às vezes, semana, né? Enfim, é uma loucura, mas fã que é fã é assim mesmo. Sim. Ana, e agora a gente vai partir uns minutinhos antes da gente entrar no intervalo. Tu falaste a respeito que a Cida abriu portas para o Teatro 13 de Maio, então acredito que tem bastante coisa para falar sobre o teatro, o teu envolvimento afetivo, inclusive, Exato. Né, com o Teatro 13 de Maio. Como que iniciou esse relacionamento com o Teatro 13 de Maio? Então, eu transitava ali, né, nos trabalhos com a Cida já. O teatro estava reabrindo as portas, porque, né, a reabertura do teatro aconteceu em 97 e eu comecei a trabalhar com eles ali em 98, 99, né? Ter essa... Até então eu desconhecia a questão de teatro. O máximo da minha cultura era ir nas matinés. E eu fui muito, porque eu gosto realmente de filmes, né? Um outro sonho da minha adolescência era ser crítica de cinema, né? Que também não aconteceu. Mas, enfim, são coisas relacionadas à arte que talvez, como tu disseste, já, né, demonstravam uma certa veia para esta área. E aí eu saí do teatro e meio que naturalmente a dona Ruth me fez o convite, né, para ir lá conhecer e ver e acabei ficando, trabalhando direto com ela na assessoria de divulgação do teatro. Do Teatro 13 de Maio. A gente vai agora para um rápido intervalo e a gente já volta com o DNA. A gente vai seguir desbravando a trajetória da Ana Lúcia, RP e produtora cultural. Voltamos já já. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Um lindo espetáculo para toda a família vai desembarcar em Santa Maria. O Rei Leão. Um lindo show cantado 100% ao vivo. Venha desfrutar de um super evento no dia 4 de março, às 17 horas, no Centro de Eventos do Parque Hotel Morotim. Espetáculo Rei Leão. Ingressos limitados no minhaentrada.com.br ou no Posto Central. Compre já o seu ingresso. Apoio Posto Central. Realização Personalité Eventos. Saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o programa Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil? Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, 11 horas, aqui na CDN. Vamos juntos? A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto.
falar com a CDN, sugerir uma reportagem, participar da programação. Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM, 24 horas ao lado da comunidade. Cooperar é unir forças. Nós da Cotricel sabemos que é em meio aos obstáculos que encontramos os melhores caminhos. Ao lado dos nossos associados, projetamos o desenvolvimento do início do plantio até o momento da comercialização, unindo conhecimento técnico, trabalho intenso, tecnologia e inovação. Seja um associado da Cotricel. Cotricel, há 65 anos unindo forças e cooperando com o agronegócio. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. DNA. Camila Cunha. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a Ana Lúcia, que é produtora de eventos e estava nos contando sobre a relação dela com o Teatro 13 de Maio, que é uma relação praticamente de uma vida. Nos contou sobre essa reabertura do teatro, eu não sabia essas datas, né? Estava nos contando que ele teve uma pausa e que hoje são 25 anos, 25 anos, em 97... trabalho de reabertura, o movimento para reabrir teatro parece que começou em 95, 97 eles conseguiram, né? Reinaugurar, digamos assim, e um dos primeiros espetáculos, até o grupo Pregando Peça, que eu também faço trabalho com eles, nós fomos um dos primeiros a se apresentar quando não tinham nem cadeiras ainda. Isso para angariar, para ajudar, né? Mas o espetáculo, digamos assim, oficial, quando foi oficializada a reabertura, foi Cenas de um Casamento com o Tony Ramos e a Regina Braga. Depois, anos depois, ela voltou aqui com outro espetáculo e tal. E eu ia te perguntar, Ana, nesse tempo todo com o teatro, tu conseguiria escolher um ou alguns momentos marcantes, assim, que tu lembra com mais carinho, algumas coisas específicas nessa trajetória, produzindo aí e vivenciando toda a história do teatro? Produzindo trabalhos, assim, com a Débora, né? Com a saudosa Débora Rosa. Nós fizemos alguns shows, Santa Maria Canta Elis, Clara Nunes, Divas do Rádio, né? E uma voz ímpar, né? Uma pessoa ímpar também, um sorriso que iluminava quando chegava, eternizada, né? Com certeza, inclusive tem um quadro ali na entrada. Exatamente. Jornal, ela realmente uma musa, marcou, assim, uma pessoa muito querida, né? Uma profissional muito competente, também como relações públicas, mas na música sempre muito também organizada. Acho que a Débora também era do mesmo signo que eu, Capricórnio, se eu não estou enganada, né? Então, acho que é um traço realmente da nossa personalidade. Mas foram, assim, inúmeros eventos, né, realizados assim por inúmeros produtores da cidade ou de fora da cidade, né? Então, claro que os meus shows, assim, para mim são marcantes, né? Por tudo que eles representam, assim, né? O trabalho que dá, que às vezes as pessoas, elas veem o produto, o público, né? Vê o produto final, mas não sabe o que vem antes, né? São meses de trabalho, buscando dinheiro, buscando parcerias, né? O envolvimento de todos os músicos e todas as pessoas que estão ali até o dia da apresentação, né? Então, são, de fato, esses projetos mais pessoais, para mim, são interessantes. Mas, claro, muita coisa em parceria ali com o teatro, né? Trabalhando na assessoria, que eu tive a oportunidade de ajudar a escrever, né? E ajudar a produzir, divulgar. Então, enfim, o mais longo deles foi o 13, o Palco da Cultura, que o ano passado não aconteceu, a gente substituiu pelo Tributos. Tributos era um projeto que
Na verdade, ele é um projeto de música. E como eu já fazia algumas coisas com a Débora e com outros músicos, eu disse, Dona Ruth, vamos tentar, né? Fazer uns revivals, que são shows assim que a gente sabe que dá certo, né? Que são legais, que as pessoas gostam. Que fica, né, algo atemporal, né? Exato, né? Então a gente fez tango, fizemos blues com o Daniel Rosa, irmão da Débora, e fechamos com rock gaúcho com a banda Nevoeiro. E agora, para este ano, nós temos outras quatro eventos assim. Depois eu vou te pedir uns spoilers, mas antes disso, Cabala, por favor. Ana, a gente tem um quadro aqui que são os especialistas, mas no caso aqui são especialistas em Ana Lúcia. Então a gente vai escutar agora, Cabala, por favor, os 2 primeiros áudios pra gente ver de quem são essas vozes. A Ana é uma pessoa muito especial para mim. Conheço ela há muitos anos, desde que ela começou a trabalhar conosco aqui no Teatro 3 de Maio. É extremamente competente com seu trabalho, responsabilidade total, impecável nos seus textos, determinada e dedicada. Nota 10 como profissional nas suas tarefas. Como convivi anos ao lado da Ana, aprendi a conhecer o seu humor. Ela varia. Ora estava bem humorada e às vezes não tão bem, mas a gente aprendeu a se respeitar e conseguimos conviver muito bem. Ela faz produção para alguns artistas agora também, né? Depois que saiu aqui do teatro, ela faz produção, né, para alguns grupos. Mas nunca deixarei de contar contigo, tá, Ana? Para os nossos projetos incentivados pela Lei de Incentivo à Cultura aqui de Santa Maria. Quantos anos convivemos juntas e fica aqui o meu grande abraço e o quanto eu te admiro, tá bom? Um grande beijo e até breve. Eu teria muitas coisas para falar da Ana, pois foi uma pessoa que me abriu portas no mundo das relações públicas. Durante toda a minha graduação ela esteve presente, muito aprendi com ela. Hoje eu estou no lugar que estou, foi porque ela me deu a oportunidade e sempre me incentivou a buscar mais. Nossos encontros são sempre uma troca de visão da nossa área, um desabafo da profissão e sempre um projeto novo para nos tirar do conforto e do nosso comodismo, né? Tamanho é a minha admiração e felicidade de trilhar e participar dos bons momentos do nosso teatro ao lado da Ana, né? Para ela, acho que a palavra que resume é gratidão. De quem foram essas vozes? Que lindo, maravilhoso, né? Da Dona Ruth, que é, além de uma excelente profissional, a minha mãe diz que a Dona Ruth é uma segunda mãe, realmente. E ela falou do meu humor, que varia mesmo, é complicado o negócio, às vezes nem eu me aguento. Então, às vezes ela já chegava, oi Aninha, eu acho que ela via que eu já não estava muito, ela nem falava comigo. Mas a relação é como te disse, né, de afeto, assim, de anos, de convivência. E do Serginho foi realmente isso que ele relatou, assim, o Serginho foi meu estagiário durante alguns anos e quando eu resolvi sair do teatro, e eu vou abrir aqui porque que eu saí, né, a Dona Ruth sabe, eu tive uma depressão, né, e, na verdade a gente tem, né, essa é uma coisa que a gente vem tratando. E eu me senti assim no dever de chamar o Serginho, que já estava ali trabalhando comigo, né? Já conhecia aquele ambiente, se mostrava também uma pessoa responsável, né? Com vontade de aprender e de fazer. Então acho que ficou tudo certo, ficou tudo em casa, né? E é uma relação de amizade. A gente não é tão íntimo, mas ao mesmo tempo, legal, né? Tem esse conhecimento, né? Tem essa conexão, né? Que eu acho que vai perdurar aí durante muito tempo. Muito legal. 2 vozes bem conhecidas aqui da cidade. E o Serginho Marques Cabala, não sei se estou exagerando, mas eu acho que possivelmente aqui no DNA é uma das pessoas que mais tenha mandado áudio para diferentes convidados. O Serginho sempre marcando porque presente. O Serginho conhece a cidade inteira. A cidade inteira. A parte da cultura toda, com certeza. Ele conhece muita gente, é uma figura, um cara muito bem relacionado, né, assim. Então, é difícil alguém não conhecer o Serginho ou ele não conhecer a pessoa. Né? Exatamente. Ana, a gente ainda falando do teatro, tu que
percorreu toda essa trajetória, fazendo um panorama, eu te diria que hoje, te perguntaria, quais são os maiores desafios que o Teatro 3 de Maio enfrenta na cidade? A gente falamos antes do programa sobre se existe, de fato, uma cultura do santamarense ir até o teatro, a parte da lei de incentivo à cultura, como que tu enxerga esses desafios? Certo. Bom, com relação à lei de incentivo, é muito bom, né, que Santa Maria tenha a lei funcionando bem, né, sempre numa constante assim atualização e busca de melhorar, né, todo o processo, as normativas e tal. Sem a lei, provavelmente a gente estivesse enfrentando bem mais dificuldades, né? O teatro sabe ali, o teatro tem há anos, e eu venho acompanhando isso, escrevi muito projeto de manutenção, que agora está sob a responsabilidade do Serginho e da Dona Ruth, projeto de manutenção, né, para manter a casa. E do teatro, as dificuldades sempre provavelmente são as mesmas, que é manter o teatro funcionando, né, o financeiro do teatro. Porque o teatro tem um número X de associados que ajuda, né, a manter a casa. Os projetos são outra maneira de entrar recursos, né, de manter ele funcionando. E depois tem os eventos, os espetáculos, né, que as pessoas vão lá e locam. Então, isso ajuda. Sem a lei, provavelmente a coisa seria bem mais complicada. Mas, assim, no segmento cultural, acho que houve uma evolução, certamente, né, de quando eu comecei para cá, né, muita coisa. Naquela época, a pessoa que mais realizava era a Cida, depois teve a Rose com a Chile, né. Hoje ela está secretária de Cultura aí, nos ajudando, né, e é muito competente também, uma profissional. A Rose, inclusive, trabalhou na Cida também, então as pessoas que circularam por ali, né, a Cida, a Fabrício, todas passaram pela Cida. E é mais ou menos isso, né, as dificuldades que a gente enfrenta é que tu tem esse aporte financeiro, o financiamento, a possibilidade, mas se tu não tiver as pessoas e não tiver as empresas, as pessoas jurídicas conscientes de que a presença delas, né, é importante para manter a cultura, a gente não faz muita coisa, né? E Santa Maria é uma cidade muito rica em artistas, né? De várias áreas. Aqui, por exemplo, já passaram várias pessoas muito competentes, mas sempre fica aquela discussão do quanto existe espaço, do quanto existe a valorização. Inclusive, falando contigo que é da área da cultura, eu vou te perguntar aquela pergunta clichê, que quando se fala no título da cidade cultura, tu acha que ainda se faz jus a esse título? Santa Maria pode ser ainda chamada de cidade de cultura? Como que tu acha que funciona? Olha, eu acho que sim. Eu acho, embora às vezes a gente possa pensar que não, né, por um motivo ou outro, e cada um tem a sua opinião e todas são válidas, a gente respeita, né, eu acho que muita coisa foi feita nesses 25 anos e já era feita. Imagina, eu estava comentando contigo lá de 1890, quando vinham artistas por meio do trem para se apresentar no Teatro 3 de Maio. Né? Tem um livro que registra isso e é maravilhoso, né? Para mim é um orgulho hoje estar ali também, né? Os meus sobrinhos folheiam aquele livro. Dinda, tu tá ali, sim, vou ficar para a história, né? Como uma colaboradora, e muito me orgulha isso, né? De fazer parte dessa cena cultural, né? Não faço mais porque eu trabalho assim sozinha e como sou tocada, como diz o outro, eu gosto de fazer uma coisa de cada vez. Sim. Eu não consigo absorver muita coisa, né? Até gostaria de ter esse talento e essa disponibilidade, assim, a Dona Ruth bem sabe, porque a Dona Ruth, se pudesse, teria uns 20 projetos para o teatro, né? E eu só dou conta de um ou outro, então. Mas é por aí. A gente vai para um rápido intervalo aqui e logo voltamos para o nosso último bloco de conversa aqui, nos contando a Ana Lúcia, nos falando sobre as memórias do 13 de maio, essa parte cultural de Santa Maria. Voltamos já já.
Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca! A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. O Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores, web espectadores no projeto Diário e Você. Prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas: Diário Impresso, site do Diário, site BEI, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991 950934. Estamos te esperando. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% na churrascaria Boi Bom. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. O maior tributo Pink Floyd. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha. Estamos agora no último bloco de conversas aqui com a Ana Lúcia Santos, RP e produtora cultural. Ana, agora nos minutos finais, tem mais gente que quer te mandar um recado. Tu já deu alguns chutes de quem poderia ser essas pessoas e eu não consegui disfarçar que talvez seja por aí mesmo, mas vamos ver. Cavala, por favor, os 2 próximos áudios. Certo. Fui muito bem recebida na família, ela me auxiliou muito quando eu cheguei em Santa Maria. Ela é uma dinda super dedicada, uma profissional excelente. Amamos muito ela. É uma pessoa de melhor coração que eu conheço, é uma pessoa extremamente boa, calma, tranquila. Tenho 2 Anas, a Ana, minha irmã, e a Ana, que é a dinda dos meus filhos. A Ana, minha irmã, sempre foi uma pessoa que gostou de ficar na dela, gosta de comer bem, gosta de olhar filmes, séries, sempre foi tranquila. E é uma pessoa muito correta, dentro de casa e com as pessoas, e gosta que as pessoas sejam corretas com ela, uma pessoa justa, simples, e tudo que ela faz bem feito, ela gosta de fazer as coisas bem feitas. Ela escreve muito bem, tem muita criatividade e é uma pessoa muito simples. A outra Ana, que é a Ana, dinda dos meus filhos, uma pessoa maravilhosa, que eles amam ela de coração, tá sempre disponível para ajudar. Eu que moro longe de Santa Maria, ela tá sempre que possível está aqui com a gente, vivenciando o dia a dia junto com meus filhos, participando tanto na educação como nas brincadeiras. Ela brinca muito mais do que eu com eles, ela é criativa nas
brincadeiras. Isso a torna uma Dinda uma pessoa maravilhosa para eles. Eles amam de paixão essa Dinda. E quero dizer que a gente está aqui para que sempre que ela precisar, nós estamos aqui, todos nós, na minha família, amamos ela. Ah, que lindo. Lindo, é emocionante, né? Bom, a primeira foi a minha cunhada, Mirne, mãe do Luquinhas, né? Meu segundo, eu brinco com eles, que tem um amor, o bolor e o fedor. Minha pequenininha de 6 anos diz assim: Dinda, eu não sou fedor, eu sou o amor. Quer trocar essa ordem. Quer trocar a ordem, né? Eu não tive filhos, então depositei todo o amor que eu tenho muito para eles, assim, né? E esse título de Dinda ficou muito evidente do quanto ele é importante, então a gente vai finalizar com mais 2 áudios, né, Cabala? Puxa vida. Meu nome é Lucas, minha Dinda Ana é muito especial. Desde bebê ela me ensinou a gostar das peças infantis no Teatro 13 de Maio. Ela sempre brinca comigo de videogame e de super-herói. Eu amo muito ela. Eu sinto muito amor pela Dinda e eu amo ela. Ela me dá coisas gostosas para comer. Ela brinca de boneco comigo. Ela brinca de Cebolinha e Cascão da Turma da Mônica. Eu amo ela. Eu dou até beijinhos pela sua... E coraçãozinho, assim, um abraço. O Cabala disse que tinha que trazer o lenço, eu trouxe, né? Tô bastante emocionada, assim. Mas esse aí era difícil não se emocionar. É, verdade, né? Fechamos com chave de ouro, então. Fechamos maravilhosamente bem. Ai, que legal. Obrigada pelos depoimentos. Merece. Ana, pra gente finalizar agora nos minutos finais, eu vou te deixar que tu nos conte, eu ia te perguntar sobre os projetos atuais que tu estava nos falando, algum projeto relacionado com crianças, tributos, nos conta. O que tá vindo por aí? Sim, bom, com relação ao tributos, agora em abril, um show com o Gabriel Opitz, e ele está recrutando aí os músicos do gosto dele, né, da confiança dele. Provavelmente no dia 18, se eu não estou enganada. Estamos começando a organizar, né, a planejar divulgação, e, enfim, tudo que envolve esse trabalho. E estou também fazendo um trabalho com o grupo Pregando Pés. É um projeto chamado Palco 13 para crianças. Teve uma primeira fase agora em janeiro, que a gente conseguiu via LIC, aprovamos um projeto. O projeto é de 60 mil, foram captados 30. Então, com esses 30, nós realizamos uma primeira fase em janeiro, 3 apresentações, uma de circo e 2 de teatro de bonecos com o grupo. E queremos agora ver se conseguimos os outros 30 mil, captação por ITBI. Então, se alguém estiver comprando, vendendo, tiver interesse, né, de nos contatar o teatro ou até, enfim, né, teatro é central ali da Ana Ruth, né, para a gente poder fazer a segunda etapa do projeto, outros 3 espetáculos no recesso escolar do meio do ano. Entrada franca e teatro cheio, porque a gurizada gosta, né? As mães, pais, avós, tios levam. Então a gente sabe que é sucesso desde que a gente possa concretizar essa segunda etapa. E pegar esse público, né? Consolidar essa ideia de ir ao teatro desde muito jovem, né? Sim, sim. E como o teatro tem coisas marcantes, né? Eu lembro das peças de quando eu era bem pequena, então são coisas que marcam numa memória afetiva, né? A gente não esquece, é que nem ir no cinema a primeira vez, né? Meu primeiro filme foi ET, não esqueci. Sim. Então, realmente, acho que para criança é algo que tu não esquece, tanto um artista chegar no colégio para divulgar, né? Eu quando estudava no muito. Eles faziam, ainda hoje em dia não é uma prática. Até eu trabalhei, eu fui sócia da OPS. Na época da OPS a gente fez muitos espetáculos, né, voltados para esse público, para as crianças. Fizemos TOL e fizemos algumas coisas aqui. Então a gente tinha por hábito levar os artistas para fazer essa divulgação, ou circulavam nas lojas, né, que estavam nos patrocinando, shopping. Então isso já era um recreio diferente. Eu me lembro exato, disso. Iam no colégio e a criançada. E eu me lembro, eu tenho essa recordação.
né? Tá muito Macaco presente. Simão. Não vou saber o nome do artista. Macaco Simão, sim, o Sérgio. É o trabalho com o Sérgio. Eu lembro no Colégio Santa Maria, quando eles chegavam, a alegria que era. O Macaco Simão teve agora em janeiro no teatro. Então, sim, o Macaco é o Macaco velho. Disso. Macaco velho, mas a história continua atual, assim, e é sucesso. Legal saber disso, curte. que eu me lembro pequenininho, tu me disse que ainda existe. Sim, existe. Eles agora vão fazer um outro trabalho, vão para Bahia, parece, vão para o Norte, Nordeste. Eles circulam o Brasil com as apresentações deles, do grupo e outros projetos que eles ficam bolando lá. Muito legal. Ana, e se tu pudesse escolher, assim, qual seria um sonho? Eu queria produzir tal evento, tal peça, pensando num mundo ideal, o que tu iria ficar muito feliz, assim? Eu gostaria de trabalhar com a Madonna. Achei bom, né? O sonho é alto, né? Tem que ser. Fã, né? Desde os meus 12, 13 anos curtindo. Então, eu às vezes sonhava. Quem sabe, né? Mas é justo esse sonho, né? A gente sonha alto, né? Com certeza. Ana, eu vou te fazer algumas perguntas pra gente encerrar o programa agora. E tu me responde com a primeira frase ou palavra que te vier em mente. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? Bom, de eu ter encarado também em algum momento ter a minha empresa, sabe? Porque eu, no período de 2003 a 2009, com duas outras pessoas, com a Adriana e com a Rosana, a gente teve a OPS. Nós fizemos, né, alguns projetos, incluindo o Livro Livre, que é aqueles bate-papos da feira, né? Começou ali. E Estação das Artes, que também era música, dança, teatro, tudo no Teatro 3 de Maio. E da gente encarar, né, assim, eu estava um pouquinho confortável ali no teatro, aí recebi o convite, nós vamos fazer, vamos. Então, de certa forma, assim, dentro disso é um momento feliz. Existe algum arrependimento? Existe, talvez de não ter alçado outros voos, assim. Eu me prendi muito a Santa Maria, porque em função da família. Ali tá, né, a prova, os depoimentos, enfim, com essa ligação. Eu fiquei com essa ligação, né, com pai, com mãe, e não que eles precisassem, acho até que por eles era bom que eu estivesse longe, né? E feliz e realizada, assim, né? Bem realizada profissionalmente. E um sonho, tirando trabalhar com a Madonna? Algum outro sonho? Eu quero morar na praia. É um bom sonho também. E o que te dá paz? Me dá paz? Pois é, boa pergunta. É ver as pessoas bem, assim, sabe? E a gente sabe, não é o mundo ideal, a gente vê tantas barbáries, tanto sofrimento, né? E, enfim, eu acho que... E agora, para encerrar, um lugar em Santa Maria, vamos ver se eu vou acertar. Um lugar? Um lugar aqui em Santa Maria. Se fosse escolher um lugar. Pra quê? Teu lugar favorito na cidade. Eu acho que o teatro ali é Acertei no minha chute. Causa, eu fiquei na dúvida no teatro e no Itaimbé, no parque. O Itaimbé também. São dois bons. São dois bons lugares, assim. É isso aí. Muito obrigada, Ana. O DNA de hoje vai ficando por aqui. A gente vai encerrando nessa sexta-feira. Hoje eu conversei com a produtora de eventos, Ana Lúcia Santos da Silva. Ana, muito obrigada. Foi um prazer imenso compartilhar um pouco da tua trajetória. Cabala, muito obrigada também por poder compartilhar com vocês e com todos os ouvintes, né, do programa DNA um pouquinho da minha história. A gente que agradece. Um ótimo finalzinho de tarde para vocês e um bom final de semana para todo mundo também. Até a semana que vem.